Olá, olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o professor Gleudson Passos, professor da Universidade Estadual do Ceará desde 2003. É doutor em História pela UF, e fez um estágio pós-doutoral na Universidade do Minho, em 2017, a sua formação mais recente. Professor Gleudson, a gente queria muito agradecer a sua participação nesse projeto, a gente queria muito agradecer o seu tempo, seu dispor para conversar aqui com a gente nessa tarde. E, enfim, só posso, só posso estar muito feliz e espero que você também fique bastante à vontade aqui na nossa conversa. Então, Thiago, se você puder fazer a primeira pergunta. Bom, professor, eu queria reforçar o agradecimento, dizer que é muito importante, tanto para mim quanto para o Eduardo, a sua presença aqui nesse projeto, né, que, como nós havíamos conversado ali nos bastidores, não é um projeto só de entrevista, mas de um grande balanço a respeito da memória e da história do campo. E, em geral, a gente começa nossas entrevistas perguntando a respeito do interesse, ou de como começou, né, o seu interesse por história e, em específico, por história medieval, né? E se você puder falar um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência. Claro, claro. Primeiramente, agradecer ao convite, né, do Eduardo, do Thiago aí, do canal Transládio, não é isso? E quero parabenizar também a iniciativa por estar trazendo ao público aqui da internet a relevância do estudo da medievalidade, né? Eu sou professor de curso de licenciatura e eu sempre deixo muito claro, sabe, para os alunos, por que estudar história medieval. Eu estou falando de Fortaleza, do Ceará. Boa parte dos meus alunos vem da periferia daqui de Fortaleza, entendeu? Então, assim, o que o cara que mora lá no Bom Jardim, lá no Conjunto Esperança, lá no Curió, nos bairros bem afastados assim dos serviços da atenção pública, né? Por que o aluno tem interesse em estudar história medieval, né? O cara que pega ônibus e tudo, vai para a UES, trabalha, sei lá, em diferentes atividades. O que isso interfere? Como é que isso atravessa a vida dele, né? E ele, na sala de aula, futuramente, se ele optar pelo magistério, estiver numa escola municipal ou numa escola de bairro, como é que ele deve abordar a história medieval para os adolescentes, para os pré-adolescentes, o pessoal do ensino fundamental 2, o ensino médio. Então, a nossa preocupação é essa, né? E aí a gente fala um pouco da base da formação da nossa civilização judaico-cristã, muito daquilo que a gente acredita ou entende em relação à fé, em relação a posturas, né? Tipo, essa coisa do tipo ideal de homem, tipo ideal de mulher, como isso atravessa lá no ambiente das cortes ainda, no final da Idade Média, a formação dos Estados Nacionais, as cantigas galego-portuguesas, o trovadorismo traz essas construções, essas idealizações, entre outros aspectos, né? Entre outros assuntos, entre outros temas, tá? E, assim, o que me levou, né? O meu interesse se deu na graduação ainda. Na graduação, eu cheguei com um livro, eu estava tentando encontrá-lo aqui para mostrar a vocês. Um livro que eu comprei num sebo em Fortaleza. Eu tinha 20 anos de idade. Né? Eu tinha acabado de chegar da Ampu de Pernambuco, Ampu Nacional, Simpósio Nacional de 95. Eu havia me inscrito num simpósio temático coordenado pela professora Vânia Frois e pelo professor Guilherme, esqueci o sobrenome dele, da UF também, né? Guilherme Neves? Medieval e tudo. Oi? Acho que é o Guilherme Neves. É medievalista, né? Ele? Ele Guilherme Neves? trabalhava com teoria da história, ele era professor de teoria da história lá. Teoria da Mas história? aposentou. Não, então não é o... o Guilherme Neves, eu sei quem é. Eu acho que é o esposo da História. professora Lúcia Bastos, né? Isso, acho que é Que era sim. da Acho que sim. CAPES. Não, acho que não é ele, não. Era outro Guilherme, mas os dois estavam coordenando, tá? E eu não sei se ele era professor da UF ou era orientando da professora Vânia, né? Enfim, eu sei que era um cara eu tinha 20 anos de idade, a medievalidade aí
compôs a minha vida, eu acredito que foi por conta mesmo das minhas... Aquela infância, adolescência no subúrbio, e você assiste filmes e documentários. E meu pai, eu lembro que tinha uma coleção, uma enciclopédia. Meu pai era veterinário, mas gostava muito de ler. Então tinha uma enciclopédia chamada Conhecer, isso dos anos 70, anos 80. Eu cresci vendo aquelas revistas Conhecer, capa dura e tal, e tinha muita coisa que fazia referência, né, à cavalaria, a imaginário medieval e tal, essas coisas. Enfim. Aí, quando eu chego na Ampul, eu me empolgo, né? Poxa, cheguei da Ampul aqui em Fortaleza, vindo de Recife, desse encontro do Simpósio Nacional de História da Ampul de 95. Cheguei para o meu orientador à época. Vocês estão ouvindo algum barulho, algum ruído? Tá dando para conversar? Tá, não, perfeitamente. O ruído aparece, mas dá para entender. Dá para conversar, né? Claro. Certo. E aí, quando eu chego para o meu orientador à época, o meu tutor, que eu fui bolsista do PET, né? A época era chamado Programa Especial de Treinamento. Hoje é Programa Estudantil Tutorial, uma coisa assim. Aí eu disse, professor, eu quero trabalhar com esse livro aqui. Era um livro de transcrições de cantigas galego-portuguesas, do século XI ao século XV. Aí ele, poxa, cara, ele disse isso nos anos 90. Ele disse, olha, infelizmente não tem como, não, trabalhar com esse tema. Você está em Fortaleza, não tem como você trabalhar com a documentação histórica, as fontes. Rapaz, aquilo foi um balde d'água gelado, sabe? Assim, para continuar o curso foi osso. Aí eu acabei que me apegando à literatura. Na verdade, a minha afeição à literatura já vem desde a adolescência, de grupos de bairro, movimentos literários e tal. E mudei a pesquisa, né? Fui trabalhar com literatura cearense, movimentos literários na transição da monarquia para a república. Isso no mestrado, na graduação, no mestrado também, né? Fui trabalhar com agremiações literárias na transição da monarquia para a república aqui em Fortaleza. No doutorado trabalhei com produção literária de trabalhadores, né? Aquilo que o Deleuze-Guattari chama de literatura menor. E o meu reencontro com a história medieval foi no magistério. Eu entrei na UES em 2003, em 2005, o professor de história medieval, ele havia se aposentado e eu fui convidado. Na verdade, eu passei para a história geral. Aí perguntaram, você quer assumir a história medieval? Eu tinha biblioteca, livro, gostava do assunto e tal. Né? Mas você sabe quando você vem com aquele negócio, poxa, mas eu tive aquele trauma lá, será que eu vou conseguir agora? Né? Já rolou aquele balde d'água fria, então meti as caras. Aí fui. Então, fui atualizando bibliografia, fui trabalhando com os alunos, né? E fui retomando o gosto pela história medieval. Em 2009, a professora Silvia Siqueira, que é professora nossa de História Antiga, lá na UES, ela reestrutura o Arqueia, que é um grupo de pesquisa, um GPESC, do CNPq, que antes trabalhava com arqueologia. E a professora anterior, ela havia saído da UES e ficou lá o GPESC desativado. Aí ela conversou com a pró-reitora de pesquisa, recebeu a orientação para redefinir, né, o Arqueia, e aí ela me convidou para compor o Arqueia, sendo agora com a nova nomenclatura, né? Continua o Arqueia, primeiro a legenda, mas o subtítulo seria Grupo de Pesquisa em Oralidade e Cultura Escrita na Antiguidade e no Medievo. Aí foi onde eu me reencontrei com a medievalidade. Em 2010, a gente realiza o primeiro simpósio de fontes históricas e linguagens na medievalidade, no mundo antigo, né? Foi realizado aqui juntamente em parceria com o curso de letras da UFC. Então, a gente acabou fazendo uma parceria com o curso de letras da UFC, porque nas letras, ao contrário da história, eles têm facilidade, né, de trabalhar com o mundo antigo, com a literatura medieval e tudo. Isso não causa
tantas exigências, digamos assim, como é no campo da história, né? Você tem que trabalhar com a fonte mesmo e tal, fonte primária. E aí, nesse diálogo, eu me senti provocado, eu já tendo feito o doutorado, eu me senti provocado a pesquisar, não mais só ser um leitor de história medieval, ter uma biblioteca em história medieval, mas sim a pesquisar a medievalidade. E aí eu retomei aquela leitura lá de 20 anos atrás, né, das cantigas galego-portuguesas, e comecei a desenvolver minha pesquisa. Comprei 2 dicionários galego-português, começa por aí, né? Aí fui atualizando a bibliografia sobre aquele tema, construí um projeto para o pós-doutorado, fiz meu pós-doutorado na UMinho, Universidade do Minho, né? Na região da Gália Portuguesa, como alguns chamam. E aí fui, meti as caras, realizei meu estágio pós-doutoral em 2017, mas de 2005 até 2017, através do Arqueia, a gente fez outros encontros internacionais, evidenciando a cultura escrita na medievalidade. O professor Mário Jorge, por exemplo, esteve conosco em 2014, no segundo encontro internacional de cultura escrita, memória e oralidade, aqui na UES, né? E orientei, eu já professor do mestrado, né? Orientei tantas graduações, aliás, monografias na graduação, né? Participei de várias bancas aqui no curso de letras da UFC, tanto mestrado quanto doutorado, trabalhando literatura medieval. E na graduação, várias monografias, aí trabalhos bem simples, né, de monografia, romance de cavalaria, fazendo análise de filmes com a temática medieval. Aí saiu um pouco também da cultura escrita, fui já para o estudo do objeto imagético, fílmico, né? E balanço bibliográfico, orientei também pesquisa sobre a historiografia escandinavística no Brasil. E depois fui no mestrado, aí eu fui atrevido, cara, porque eu peguei duas dissertações para orientar. Isso antes do meu pós-doutorado, mas com a experiência que a gente tinha na graduação, né? Que é claro, é bem, digamos, tem um outro aspecto, outra dimensão, mas no mestrado a exigência é maior, né? Eu orientei a primeira, inclusive, diga-se de passagem, primeira dissertação de mestrado em História Medieval por pesquisador cearense. Foi eu que orientei, lá no antigo MAIS, Mestrado Acadêmico de História e Culturas. Um trabalho sobre as sagas nórdicas do século IX. Rapaz, foi uma loucura, cara. Porque eu tive que ler coisa que nunca li. E fora isso, tinha coisa que eu não dominava mesmo. Muito mais mérito, nem se fala aí do meu orientando à época, o Lucas Cordeiro, porque o cara pegou a tradução do português para o inglês, a tradução do inglês para o norueguês, do norueguês para o norueguês moderno para o norueguês arcaico, entendeu? O cara foi ninja mesmo, né? E aí, bicho, olha, a minha parcela do que eu puder orientar, eu te oriento, e aí vamos fazer uma conversa, uma dobradinha aqui com o Johnny Langer, né? Que aí deu uma ajuda também, tá? E depois foi uma outra dissertação, essa muito mais tranquila, de um ex-orientando meu. Aí sim eu tive o privilégio de ser também o formador do primeiro medievalista cearense, né? Que é o Luan Araújo, que inclusive está fazendo o doutorado dele na UF agora. O Luan, ele foi meu monitor em História Medieval, foi meu bolsista em iniciação científica com projeto em História Medieval. Ele desenvolveu a monografia em História Medieval, a dissertação de mestrado em História Medieval e agora o doutorado, né? Então, assim, eu me sinto honrado, cara, por ter participado da formação de um medievalista. Aquilo que eu não fui, né? Que eu queria, não deu certo. Então, acho que E hoje, o meu desafio é esse, né, cara? Depois de você tá vivenciando essa onda aí, que o pessoal chama de onda conservadora, que não é conservadora, né? É reacionária. De pessoas querendo reatualizar a monarquia no Brasil,
sabe? O pessoal fazendo umas percepções atravessadas aí do mundo europeu aqui no Brasil, né? No Ceará, e eu digo, olha, a história medieval ela precisa ser entendida, mas de outra forma, com o pezinho no chão, né? Por que nós aqui estamos interessados em história medieval? Então, meu desafio em relação à medievalidade é esse. Sobretudo de 2014 para cá, porque o Brasil ficou meio tantã de 2014 para cá, né? Eu acho que, em relação à primeira pergunta, é essa. Professor, você trouxe na resposta da primeira pergunta vários elementos do que a gente queria conversar também. Então, o que eu vou pedir, na verdade, é para você desenvolver e talvez apresentar de maneira um pouco mais linear assim, para a gente como é que foi o processo, por exemplo, dos seus interesses de pesquisa. Porque você começou falando lá que esse interesse começa com um livro que você compra na Ampu, essa frustração com, a com o docente que estava te acompanhando. Então, assim, como é que foi escolher os temas? Você, durante muito tempo, falou que estava muito mais vinculado a ser um leitor de medieval, mas dá para a gente um pouco da trajetória, e meio assim comenta, ainda que por alto, com mais detalhes, assim, como é que as tuas formações que não foram em medieval, tanto no mestrado quanto no doutorado, se isso teve algum impacto ou te permitiu um olhar diferente sobre as fontes medievais, sobre a historiografia medieval, como é que isso foi para você? Se eu fosse ver assim, algo que teria contribuído em relação ao mestrado, doutorado, na minha perspectiva em história medieval, eu acredito que foi só em relação a algumas leituras que a gente tem que, dando o devido recorte, do ponto de vista teórico, quanto também metodológico, ter trazido lá da análise da fonte literária que eu fiz no mestrado e no doutorado, para o cuidado que se tem que ter com a fonte literária na medievalidade. Acredito que foi mais nesse sentido. Principalmente em termos de composição de estrutura narrativa, principalmente de perceber os elementos sociais que atravessam a produção do texto, né? Entender também que o texto medieval galego-português que eu trabalhei, ele é um texto que você tem que levar como todo texto, né, de períodos mais remotos, anterior ao advento do Gutenberg, da imprensa, você tem que levar em conta a oralidade que está perpassando a produção desse texto. A gente sabe que boa parte desses textos eles foram primeiramente oralizados, né? Entendeu? As cantigas galego-portuguesas, por exemplo, nos registros que a gente tem, e me ajudou muito no doutorado, os 2 volumes organizados pela Universidade de Nova Lisboa, da produção galego-portuguesa, do século XI ao século XV. Me ajudou bastante, não só a mim, mas depois a orientandos que depois eu tive que trabalhar. Aliás, que eu tive que orientar, né? Passando e sugerir indicação. Olha, trabalha esse aspecto aqui, esse aqui é de um jogral, esse aqui é de um menestrel, esse outro aqui é um trovador com origem judaica e tal, entendeu? Então, a gente teve esse cuidado, acredito que no mestrado para o doutorado, aquilo que teria me ajudado foi mais relacionado a esses elementos, do ponto de vista sociológico, né? Do ponto de vista da construção da estrutura narrativa, tá? Mas são 2 momentos bem diferentes, bem distintos, né? Em relação ao mestrado, doutorado e à medievalidade. Eu acredito que tenha sido aí. No mestrado, eu já não tinha mais nenhum vínculo com... O máximo que eu fazia era comprar um livro ou outro e deixar aqui, né? Porque eu sempre gostei do tema. Mas no doutorado, o fato de estar circulando ali no Rio, o Rio tem muito medievalista, né, cara? E eu tinha um colega de turma, aliás, de uma disciplina, não lembro o nome dele, a gente só se encontrou nessa disciplina, né? Leandro, ele era de Minas Gerais, de um interior,
de Minas Gerais, e ele falando do tema dele e tudo. Então, ele começou a me apresentar outros colegas ali que estavam pesquisando história medieval. Acho que foi mais uma outra, em termos de curiosidade, né? Até porque os temas, o meu debate era outro, né? O meu recorte também era outro. Mas aí a gente trocou essas ideias, entendeu? Agora, eu foquei mesmo, centrei fogo mesmo, foi durante o primeiro encontro que a gente organizou, né? Que aí eu tive mesmo essa coisa do cuidado em me atualizar, né, com a bibliografia e também conhecer minimamente os autores aqui no Brasil que estavam pesquisando. A professora Adriana Zir também, né, que a gente teve contato com ela quando esteve aqui conosco, aqui em Fortaleza, em 2012 e 2014 também. Né? Então, são as, digamos assim, as parcerias, né, que a gente conseguiu estabelecer e a rede que a gente conseguiu se integrar, né? Na medida do possível também. Perfeito, professor. Obrigado aí por ter detalhado mais um pouquinho. E, sim, eu acho que do que você veio desenvolvendo, isso pode nos levar a uma outra pergunta, que é se teria alguma função social, né, da história medieval no Brasil, né? Ou, melhor, dos medievalistas no Brasil. Porque durante a sua fala, você chegou a falar um pouquinho desse momento complicado, a partir de 2014, que o Brasil está vivendo, e aí também, em determinado momento, lá no comecinho da sua resposta, você falou que sempre procura explicar aos seus estudantes o motivo de estudar a história medieval no Brasil, mesmo eles estando na periferia de uma cidade grande. E aí a gente gostaria muito de saber como é que você avalia isso. Tem uma função social, os medievalistas, nesse Brasil atual? Tiago, a gente precisa enfatizar, sabe, sei lá, essa relevância, né? Essa relevância social do ensino de história, de maneira geral, né? No nosso campo, né? Dentro da nossa área, na disciplina de história medieval, eu procuro fazer isso para que a história medieval não fique apenas uma disciplina blasé, sabe? Sei lá, uma coisa assim, curiosa, né? Curiosidade, onde se torne uma disciplina que você tem que cumprir os créditos para poder passar para as outras disciplinas, certo? Nosso currículo aqui ainda é muito arcaico, medievo, né? Só para fazer um trocadilho. Por quê? Porque a gente está ainda antiga 1, 2, medieval, moderna e tal, entendeu? Os estudos temáticos ainda, na reforma curricular última que a gente fez, não deu tempo, a verdade é essa. Apesar da gente ter avançado bastante, mas esse elemento cronológico permaneceu. E, assim, em relação a essa, digamos, função social, né? Eu acredito que é relevante, principalmente para a gente estudar. Eu vou pegar só um elemento, né, que é bem pontual, tá? Tem vários aí, né? Talvez a gente desenvolva outros, mas esse é mais pontual e esse porque me atinge também diretamente, né? E eu espero que quem esteja nos vendo e ouvindo, né, também possa entender, sei lá, de repente um pouco até da minha angústia. A minha formação enquanto ser, minha formação familiar, minha educação, ela partiu de duas bases religiosas, certo? Eu sou filho de pai pentecostal, assembleano. E a minha mãe era católica romana, de família que andava com texto na mão, rezando e tudo. Pois é. Os dois tiveram que abrir mão. Abrir mão assim, não é? Para poder casar, ter um enlace matrimonial, eles casaram civil e os filhos que foram nascendo, eu e minhas irmãs, deixaram de livre escolha em relação ao seu credo, né? Eu, durante a minha infância e adolescência, eu transitei um e outro e optei por não ter nenhum. Tá? As minhas irmãs, elas são pentecostais, né? E eu posso falar com segurança, porque eu vivi e vivencio ainda hoje, em contato com a minha família, em contato com as minhas irmãs, o meio pentecostal, e principalmente o neopentecostal. Tá? E na periferia de Fortaleza, eu conheço também a periferia do Rio de Janeiro, porque eu fui casado com uma carioca,
A minha filha mais velha mora no Rio, inclusive, né? Mora ali na Tijuca, perto do Morro do Salgueiro, né? Morro do Salgueiro, né? Tijuca, por ali? Pois é. E então, assim, eu conheço também a periferia do Rio de Janeiro, cara, certo? E essa coisa daquele grupo pentecostal que muitas vezes o cara funda a igreja, né? Ele briga com outro pastor e funda outra igreja, entendeu? Então, eles criam uma interpretação de cristianismo que muitas vezes, se a gente levar o pé da letra dentro dos dogmas cristãos, lá do Concílio de Nicéia, por exemplo, né? A triunidade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e outros princípios também que tem nas próprias cartas paulinas e principalmente nos evangelhos de Cristo, que ensina você a ser piedoso, ter respeito, ser acolhedor, né? Praticar a caridade, isso, aquilo, outro. Então, isso me agride. Quando eu vejo em sala de aula um aluno, ele muitas vezes se levantar, se portar, né? Com aquele olhar que muitas vezes é um olhar doutrinado, porque ele foi doutrinado dentro da sua igreja e tal, e aí ele entra em contradição, aliás, entra em contradição não, ele não aceita o conteúdo que a gente está trabalhando em história medieval. Fora isso, ele alimenta um ódio, um asco, sei lá, por aquele aluno, por aquele colega de sala, né? E certamente lá na periferia, no bairro dele, por aquele colega que não é da sua religião, não é do seu credo, entendeu? Na minha família, por exemplo, eu vejo pessoas falando que gay, sei lá, que lésbica não é de Deus, está possuído por um espírito maligno, coisa do tipo, né? Ou então que fala de uma interpretação cristã que, na verdade, não é a de Cristo. É uma interpretação do Antigo Testamento, do Deus do Antigo Testamento, aquele que castiga, que pune, que manda praga, que manda degolar os profetas de Baal, essas coisas, certo? E muitas vezes esses temas eles aparecem em sala de aula. Quando a gente está falando na queda do Império Romano e a formação da sociedade cristã no Ocidente medieval, a gente fala dos patriarcados cristãos, fala das querelas cristológicas, tudo isso, e eles não aceitam, entendeu? Na verdade, não, mas como? Isso aconteceu? Sim, querido, não sou eu que estou dizendo, não. Isso aí, primeiro, são fatos históricos. Segundo, que houve várias interpretações do cristianismo, ainda no final do mundo antigo, né? Pessoas morreram, e por isso que houve concílios também, para tentar organizar essa ideia do que é o cristianismo. Não, mas segundo o pastor, meu querido, peraí. Com todo respeito ao seu credo, com todo respeito ao seu pastor e tudo, mas a gente precisa levar em conta o seguinte, que aqui estamos trabalhando no campo da ciência. O debate ele é acadêmico. Então, se você traz uma base, uma fundamentação histórica e historiográfica, então a gente chega, senta e discute. Mas e se o seu pastor tiver uma formação científica, se ele tiver uma formação minimamente bibliográfica, não digo nem histórica, historiográfica, mas bibliográfica, e que possa trazer para a gente debater, ele será bem-vindo. Agora, se ele falar aqui porque ele está dizendo que é ungido do Senhor, aí desculpa, não tem conversa. Não é para conversar na sala de aula, e o debate ele não faz parte dessa seara aqui, entendeu? E eu tenho ex-alunos, porque essa coisa da função social, né? Porque eu tenho ex-alunos que sofrem isso. Uma coisa na academia, eu acho a academia muito tranquilo, sabe? Um espaço light para você conversar. Mas quando você está na periferia, que você vê o pai da criança, do adolescente, invadir a sua sala de aula e falar que você está ensinando coisa errada para o meu filho, certo? Você fica falando aí que quem fundou o cristianismo foi um imperador romano, né? O Constantino e tal, no Concílio de Nicéia, parará, e não diga isso, porque aqui aí começa a citar versículo da Bíblia, essas coisas todas e tal. Então, assim, é nesse sentido, né? Não é de você desconstruir a fé de ninguém, a questão não é essa.
é para a gente trabalhar minimamente com os fatos históricos. Porque é o nosso papel, cara. A gente não pode negar o papel social do historiador, da historiadora, em nome de... Não é só de credos, né? Mas de algumas... Eu estou definindo mesmo como ideologias. Não é? A questão saiu do campo do credo. A questão aí é ideológica mesmo. Então, questões, formações ideológicas, pensamentos que chegam, não aceitam as leituras, que a ideologia, né, ela te prende aqui nos antolhos. E aí você não pode problematizar, não pode debater, não pode dialogar, porque você vai agredir um princípio, sei lá, de um determinado segmento. E o pior é quando isso chega às esferas do MEC, né, como a gente viu recentemente aqui no Brasil, quando isso atinge as esferas do poder. E o meu medo é que isso venha, sei lá, no futuro, espero que não, né? Está em período de eleição, mas que no futuro venha intervir na formação curricular dos nossos alunos. Entendeu? Como a gente vê várias propostas, né? Nas assembleias estaduais aqui, Assembleia Legislativa de Estado, vira e mexe, aparece deputado doido querendo incluir no currículo, intervir dentro do Conselho de Educação, não é? Com abordagem, eu não digo nem cristã, é abordagem ideológica mesmo daquilo que ele leu e ouviu em algum youtuber não compromissado com a verdade, né? Porque esses canais eles atingem muito as redes sociais, YouTube e tal. Recebeu num zap alguma coisa, viu no Brasil Paralelo, viu seja lá onde for, entendeu? E aí vai querer colocar aquilo como lei, como medida legal, intervindo dentro da formação curricular. Isso aí a gente não pode, não deve aceitar. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido, Thiago. Obrigado, professor. Bom, e aí a gente está pensando a respeito dessas questões que você está trazendo. Você está remetendo muitas vezes às experiências na licenciatura, às intervenções políticas na educação. Então, a questão da docência aparece muito na sua fala, e aí a gente queria puxar um pouco para essa questão, né? Então, você comentou também do nosso querido Luan, que você formou e que agora está aqui com a gente na UF, aqui com a gente, né? Está lá no Rio, na UF. E, assim, o que a gente queria ouvir um pouquinho mais você falando e, de repente, dando assim uma maior linearidade também, né? Porque você já pincelou isso em vários pontos, mas como é que foi a tua experiência docente? Você ingressou na UES em 2003, mas antes disso, você chegou a ter experiência na educação básica? Como é que foi? Como é que foi essa experiência na educação básica? Como é que você pensa os seus cursos de graduação? O que você escolhe? Quais são as suas escolhas para montar um programa? Quando a gente está falando da pós, formar pessoas com um nível de formação um pouco mais avançado, no mestrado, enfim, como é que é esse processo de pensar a docência nesses vários níveis, né? Na educação básica, na graduação e na pós? Certo, adorei a sua pergunta, cara. Ontem mesmo eu estava ministrando uma disciplina no mestrado. A disciplina é Práticas Letradas e Cultura Escrita, né? E temos lá 3 professores, uma turma pequena, né? Uma turma de acho que 12 colegas, 3 professores da rede municipal. E aí a gente vê assim o esforço, né? Eu dizendo, cara, como é bom ter vocês aqui, entendeu? Ter professores aqui que não foram liberados pelas secretarias municipais para estarem aqui, né? Tá se virando, professores de 200 horas, tá? Então tem aula pela manhã, à tarde está conosco, sala de aula, e à noite retoma, né? Com as turmas de EJA. E sem bolsa, né? Sem bolsa, estão aqui temos 2 mães de família lá, né? Um inclusive com filho com portador de autismo. E falando o fato da relevância de ter professores
rede municipal, da rede básica de ensino, conosco, porque ajuda a trazer os alunos da pós para o pezinho no chão, sabe? Porque a gente, pelo menos a experiência que a gente teve, né? E eu me ressenti muito com isso, quando a gente estava no outro mestrado, o Maíz, é que alguns colegas chegam no mestrado e esquecem o mundo real, entendeu? Esquecem o mundo real, é só o Lattes, a produção científica, Ampul, não sei o quê, tudo isso é importante, beleza. Cara, mas o que a gente tem, e onde iremos atuar, é no ensino. E muitas vezes você está terminando seu mestrado, seu doutorado, não vai ter um tapete vermelho te esperando para você dar aula na universidade pública, não. Certo? Você vai para a escola mesmo, né? Vai para a escola básica, vai para a escola de bairro, enfim, você vai dar seus pulinhos, cara. Mas tem que colocar o pé no chão. A gente não está em Sorbonne, eu disse isso ontem. Você não está em Sorbonne, gente. A gente está em Fortaleza. Muitos aqui moram em bairros da periferia e depois vão tentar concurso para ser professor na rede municipal, certo? Uns vão entrar na universidade, tudo, sabe-se lá, mas vão trabalhar com o que a gente tem agora. Mas, enfim, vou dar uma linearidade para não ficar. Eu ainda na graduação, eu fui professor de escola de bairro. Eu era professor, eu era aluno do curso de História aqui da Federal, da UFC, e consegui ainda pegar umas turmas, acho que era da antiga quinta série à antiga oitava série, que é equivalente hoje a sexto e nono ano, né? E minha experiência, um cara de 20 anos de idade não tem, em relação à experiência de vida, tem pouca, né, cara? Pouquíssimas. Eu estava no segundo semestre ainda, né? E não existia essa fiscalização também do MEC que tem hoje, de você já está graduado, né, para poder estar no magistério. Hoje tem uma rigidez, uma fiscalização em relação a isso, né? Então, foi a minha primeira experiência com sala de aula. Depois eu tive que abandonar porque eu assumi a coordenação de um cursinho pré-vestibular, também na UFC, de estudantes, tocado à frente por estudantes. Tive contato também na sala de aula desse cursinho, aí isso aí já nos semestres mais avançados, algumas turmas de história do Ceará, cheguei a lecionar história medieval, uma outra aula, né? E também por causa da bolsa do PET, eu tive que largar esse emprego. No mestrado, eu fui agraciado com bolsa, né? Meu mestrado é na PUC de São Paulo, fui agraciado com bolsa, então pude me dedicar aos estudos, né? Recurso público, diga-se de passagem, né? Recurso garantido pelo contribuinte, diga-se de passagem, que a gente precisa ter muito respeito com isso também, tá? Aí, em 2000, eu retorno do mestrado, aparece uma seleção para uma universidade privada aqui, Universidade de Fortaleza, Unifor. Aí passei e fui trabalhar num curso de turismo, trabalhar com patrimônio cultural, história do Ceará, nada a ver com medieval, né? Depois, era uma turma de história do Ceará e outra de história contemporânea, né? Depois fui para o curso de também, porque universidade privada você tem que se virar nos 30, né, cara? Poxa, eu dei aula aqui, eu tinha 8 turmas, cara. Eu chegava às 7h30 da manhã e largava 10h30 da noite, sabe? Tinha também gás, né? Tava com 25 anos de idade. Pegava turma que só... Fui professor dos cursos de ciência política, de história contemporânea, história moderna, ciência política, nas ciências sociais. Aí eu fiz uma visita à história medieval porque fui convidado para trabalhar com história e historiografia da arte. Eu tinha passado por cima disso. Mas nessa disciplina eu fiz uma visita, né, às disciplinas de história da arte que eu fiz na graduação e foi onde eu peguei o conteúdo também de medieval. Porque história e historiografia da arte, num semestre, rapaz, você vai lá do mundo antigo, atravessa toda a arte contemporânea, né? Você tem que ser ninja, mas deu certo. Aí a gente trabalhou, né, o período gótico, românico, o gótico, a arte escandinava,
e a... Qual era, meu Deus? Normanda, né? Tapeçaria Normanda. Eu lembro de algumas. Celta também, né? Celta, a gente pegou uma outra coisa, um outro detalhe. Mas, assim, aquele recorte tradicional da arte medieval, o gótico, o românico e o gótico, a gente trabalhou. E o pré-renascentista, né? Isso aí eu lembro bem que a gente trabalhou bastante com os alunos, né? E depois, em 2003, eu faço o concurso para o UES, História Geral, né? Fiz para História Geral. E, como professor de História Geral, me colocaram, a princípio, numa disciplina de Prática da Pesquisa 2, que já é uma disciplina de outra área, de Teoria e Metodologia. Na época, que na UES, não tinha muita essa coisa, você faz concurso para uma área e vai atuar só naquela área. Não, o negócio era meio improvisado mesmo, cara. Até porque a UES, a formação da nossa universidade, quando eu cheguei lá, cara, tinha muito militar, entendeu? Era gente ainda oriunda do período militar. Os caras não queriam ser chamados de professor, não. Era coronel fulano de tal. Entendeu? Coronel fulano de tal. Cara, tinha um cara, depois a gente descobriu que ele era daqueles órgãos de repressão que fazia o serviço reservado, né? Que chama. Era como é que chama? O P2, é? O cara que anda disfarçado de civil e infiltrado, né? Na universidade. Aí, quando veio a anistia, depois a Constituição de 88, ele foi integrado como professor, entendeu? A gente soube disso quando ele se aposentou, que ele fez um texto esculhambando o curso de História, dizendo que foi a pior experiência da vida dele ter sido professor dali, né? Mas ele teve que ser porque ele trabalhava no serviço reservado, não sei o quê, ficou todo mundo assim, caraca. Isso em 2005, depois que eu fui admitido, né, em 2003. Enfim, aí História Medieval eu fui em 2005, né, depois de 2 anos de curso de História. Né? Trabalhei com pesquisa histórica, trabalhei com História das Américas e do Brasil, que aí pegava desde da pré-história no continente americano até a crise do Pacto Colonial, né, na América Latina. Entendeu? E eu acho que foi basicamente isso, né? E depois que a gente teve essa experiência na graduação, digamos aí, de 2003 a 2009, né, que eu saio em 2006 para o doutorado na UF e retorno em 2009. Eu só passei 2 anos e meio, uma coisa assim, na UF, porque acabou minha bolsa. Aí eu cheguei para o orientador, né, e disse: olha, querida, que eu consegui fazer isso aqui. Era uma tese de 6 capítulos, eu fiz 4, né? O 4º capítulo foi um tópico, seria a síntese do que eu iria desenvolver nos outros 3 últimos. Quando eu retorno para a UES, eu coloco meu nome, né, para ser avaliado como professor do mestrado acadêmico de História da UES. Aí fui agraciado como professor visitante, aí depois fui como professor efetivo, né? Aí passei a orientar e tudo. E aos poucos, 2009, 2010 foi a minha inserção no Arqué, que eu falei agora há pouco. Com essa minha inserção no Arqué e no mestrado, e já fazendo trabalho na graduação, foi onde a gente conseguiu, digamos assim, contribuir ou multiplicar um pouco da nossa experiência com as leituras, né? E fui na raça mesmo, me metendo aí na orientação dessas pesquisas, dessas monografias em medieval. Nada muito pretensioso. Trabalho monográfico, levantamento bibliográfico, eleger, sei lá, 2 ou 3 fontes traduzidas, né? As condições aqui não permitiam muito de você trabalhar com fonte, com documento primário mesmo, tá? E aí você trabalhar com essas traduções, deixar muito claro o recurso metodológico para trabalhar com tradução, né? Que a gente tinha ali nessa coisa do cotejamento e tal. E depois a gente, na graduação, com essa experiência, né, participando dos encontros de iniciação científica, né, os projetos de iniciação científica que eu coloquei para frente, participando dos encontros de iniciação científica, formando essa molecada aí na graduação. Na monitoria acadêmica ajudou também bastante, né? E já no mestrado,
e eu também construindo meu projeto de doutorado. Isso aí foi tudo junto, sabe? De 2010 até mais ou menos 2017, foram 7 anos mesmo de vivência medievalística mesmo, de contato, integrar a rede, participar do Simpósio Nacional de História de 2015. 20 anos depois, aquela frustração de 95, eu consegui me realizar. E, cara, coincidência, velho, esse meu antigo professor, não vou falar o nome dele aqui da UFC, porque ele é muito conhecido, cara, mas a gente se encontrou, cara, no banheiro, velho. Ele saindo e eu entrando. É claro que ninguém apertou as mãos, né? Desculpa o comentário, mas não podia perder a graça. E aí, por aqui Aí eu, fulano, você não acredita, estou apresentando aqui no simpósio, adivinha um tema, medieval. Aí ele, que legal. Aí ele fez logo, cara, achei engraçado que bateu logo a lembrança. Ele disse, há 20 anos atrás, naquela época, não dava, né, para você pesquisar a história medieval, não tinha internet, não sei o quê. Hoje, você na universidade já pode se deslocar e tal. Pois é, estou já construindo projeto para pós-doutorado em medieval e tal, entendeu? Eu achei engraçado esse reencontro, né? Se fosse num café, a gente teria passado mais tempo, porque como na saída do banheiro não rolava. Mas foi muito legal, sabe? Nesse tempo aí, onde eu pude vivenciar, respirar, né, a medievalidade, os estudos medievais, né? Dialogar com muita gente, acesso à documentação, né? Muita coisa digitalizada. Eu passei... Nossa, a gente tinha uns bolsistas praia, né? Que geralmente o bolsista praia é para fazer aquele trabalho bem técnico, né? Operacional nas secretarias e tal. E eu recrutava o bolsista praia, mas para trabalhar em história medieval. Os caras desenvolveram, inclusive, monografia. Eles faziam coleta de fonte histórica que estava, se não traduzida, mas que tivesse pelo menos, não é nem digitalizada do original, mas os digitalizados a gente baixou e guardou no arquivo lá dos computadores do mestrado, do nosso grupo de estudo, do Arqué. Mas outros, a gente conseguiu mesmo a transcrição, né? Muita trova medieval galego-portuguesa a gente conseguiu transcrever, né? E nos ajudou, em certa medida, no doutorado, mas conseguiu principalmente ajudar boa parte de alunos que depois foram trabalhar com esse tema, né? Com trovas, com cavalaria e tal. Então, isso nos ajudou bastante, né? A minha trajetória docente com a pesquisa em medieval, ela se cruza mesmo a partir de 2005, né? E até os dias de hoje, que eu estou à frente, né, da disciplina aqui na UES, e também orientando trabalhos, né? Estou orientando um trabalho de iniciação científica. Todo ano a gente apresenta alguma coisa na medievalidade, né? Atualmente, a gente orienta um trabalho, né, que é sobre a diabolização da mulher. Não é nada inédito, não, né? Mas a diabolização da mulher em 2 textos, no Malleus Maleficarum, né, século XV, e nas ordenações afonsinas, certo? Então, a gente faz um estudo comparativo, né? A construção do imaginário da bruxa nesses 2 momentos, nesses 2 textos, né? A gente já publicou um artigo na Revista de História e Culturas. A Revista de História e Culturas foi do ano passado, 2021, com esse tema, né? Eu sou Lilith, como é que é? A usurpadora, não sei o que, parará é o título, né? E depois vem um subtítulo. Diabolização da mulher nas ordenações afonsinas e no martelo das feiticeiras. Então, acredito ter sido por aí. Não sei se eu consegui manter alguma linearidade, mas foi mais ou menos nesse trajeto, com esse percurso. Não, perfeito, professor. Obrigado pela sua resposta. E, assim, no final da sua resposta, você já estava falando um pouquinho mais sobre o Arqueia. E aí a gente queria saber como é que você avalia o papel do Arqueia dentro, claro, do cenário estadual, né? Mas também se você conseguir
inserir o Arqueia dentro desse cenário nacional? Como é que você avalia o papel do Arqueia diante desse quadro da medievalística brasileira? Tiago, uma coisa que eu aprendi, cara, é que a gente, na vida, isso depois de muita porrada, sabe? Que a gente tem que chegar chegando, né? Não tem a gíria? Você tem que chegar chegando, né? Devagarzinho e tal. E, assim, eu nunca tive grandes pretensões, né? Em relação ao Arqueia, em relação à minha contribuição na história medieval, não. Até porque eu reconheço o meu lugar, né? O meu papel. Eu estou aprendendo muito, certo? Eu estou muito mais aprendendo do que, sei lá, trazendo conceitos novos e tudo e tal. Até porque eu gosto desse papel do aprendizado. Isso é muito. Aprendi muito com meus orientandos, não tenho nenhum receio em dizer que não. Aprendi sim, até porque são temas que não me interessavam. Eu tenho um recorte muito específico de pesquisa e de estudo, não é? Aprendi muito com o Luan, aprendi muito com o Lucas, não é? Com as sagas nórdicas, então aprendi demais. Mas o Arqueia, ele, guardado as devidas proporções, ele foi como é que eu diria, cara? Não é o pioneiro, não gosto dessa palavra, pioneiro, porque pioneiro mesmo de estudos em medievalidade aqui no Ceará foi o curso de letras da UFC, né? Tá? Mas em relação ao campo da história, que antes era uma coisa assim impossível. O próprio Luan, né? Vocês são alunos vocês são colegas de doutorado, é? Não, não. De grupo de Eu e o Thiago, pesquisa? eu e o Thiago, a gente já se Luan, doutorou. com o Então, Luan. o Luan ele ingressou no doutorado quando a gente estava terminando. Estava terminando. Ah, tá certo. Mas Desculpa. ele participa do nosso laboratório. Ah, que legal. Então vocês são amigos de grupo de pesquisa, Sim, sim. laboratório. Que massa, cara. Luan, não figuraça. Enfim, desculpa, eu me perdi. O Arqueia, né? O papel do Arqueia. Então, o Arqueia, quando a gente ingressa no Arqueia, o que o Arqueia representa é porque o Arqueia, ele de fato, ele criou essa possibilidade. Eu lembrei do Luan porque é o seguinte, dessa possibilidade de pesquisar a história medieval. E eu lembrei do Luan porque eu lembro que o Luan, quando ele chegou para mim, aliás, ele era aluno do segundo semestre, ele fazia História da América 1 comigo. E eu conversando com o pessoal do segundo semestre, olha, já procura, né, ver algum tema, alguma coisa que você queira pesquisar e tal. O Luan disse que queria trabalhar com história medieval. Ele chegou para mim, é possível? Claro que é possível, cara. Dá para você trabalhar e tudo. Aí ele chegou com essa proposta para o professor, né, de METEC 1. Aí o professor, esquece, parceiro. Esquece, não é possível. Aí na outra aula ele chega, poxa, o cara disse que não, balde d'água fria. Eu digo, meu chapa, aceite o desafio. Mostre que você tem sangue no olho e coloque no papel. Porque se você tem uma ideia boa, todo mundo tem, cara. Todo mundo tem uma excelente ideia. Agora, coloque essa ideia no papel. Ele não te deu o modelo do projeto? Delimitação temática, justificativa, problematização, objetivos, sei o que parar. Coloca no papel. Bibliografia, aí sugeri algumas, né? Na época, METEC era o quê? Acho que era segundo semestre. Então, você vai fazer devagarinho, com calma e tudo, e vai batendo, cara. Vai mostrando, você vai afirmando por que você acha que é viável trabalhar assim. Então, eu fui dando um suporte e motivação, principalmente. Sabe aquele cara que bota o outro para briga? Vai lá, vai lá, vai lá. E ele foi. E venceu a briga. E está onde está hoje. Entendeu? Então, assim, o Luan, ele integrou o Arqueia, né, nesse começo aí, se eu não me engano, ele é de 2010 ou é de 2011, o Luan. Teve conosco mesmo, bem no comecinho. Comprou a briga e na participação dos encontros de iniciação científica, nas ampus estaduais, nos encontros de iniciação científica da UFC, US, Unifor, né? Participando de monitoria e tudo, que a gente fazia questão de que as monitorias também apresentassem trabalhos, né, em comunicações
coordenadas e tudo. Então, esses resultados de um aluno, de outro, de um bolsista ou outro, de um monitor ou outro, é que foi dando corpo ao Arqueia. Mas as discussões que a gente fazia em torno dos textos, em torno da cultura escrita, tanto da minha parte quanto da parte da professora Silvia, em relação ao recorte da antiguidade, e a gente foi com eventos internos também de debate, de discussão. Foi uma época muito massa, cara. Essa época que tinha bolsa, vocês lembram dessa época? Né? Anos 2010, cara, olha, de 2010 a 2016. Isso tem que saudade da minha ex. Oi? Que saudade da minha ex-presidenta. Pois é, cara, mas está muito demarcado isso. Tem estatística e tudo. Várias vezes, Tiago e Eduardo, eu tive que devolver bolsa, porque quase todo aluno tinha bolsa, cara. Ou era extensão, ou era monitoria, ou era iniciação científica. Eu devolvia bolsa, porque o pessoal já tinha, entendeu? Então, foi nesse período aí que a gente trabalhou muito, né? E construiu e dá corpo ao Arqueia. O Arqueia começou a ter uma musculatura teórica, entendeu? A gente chegava nos encontros, achava massa isso, sabe? Enche lá e vem o pessoal do Arqueia, sabe? Tem camisa, cara. A gente mandou confeccionar camisa, sabe? Do Arqueia e tudo. Cara, era muito massa, velho. Muito massa. E aí a gente conseguiu... E outra, principalmente, não era só camisa, fazer propaganda, coisinha de gangue, não, de turminha, a turma do medieval, não. A gente produziu artigos, capítulos de livro. Eu, o Luan e o Lucas, nós juntamos as nossas experiências. Ó. A minha experiência do pós-doutorado, a experiência do Lucas da graduação e do Luan na monografia. Né? O Luan tinha recém-integrado ao mestrado aqui com a gente e eu sentei com eles dois e disse, cara, essa nossa experiência de mostrar que é possível ter desenvolver trabalho na medievalidade, a gente precisa fazer isso ressoar, cara. A gente precisa fazer isso circular. E a gente construiu um capítulo numa... Deixa eu ver, eu acho que eu estou com ele aqui. Aqui, ó, nesse livro aqui. Aqui, ó. Certo? Arquivos, documentos, ensino de história, desafios contemporâneos. Tem um capítulo nosso que é sobre cultura escrita e historiografia medieval produzida no Ceará. Né? Estudos medievais produzidos no Ceará. Né? E a gente foi mostrando isso, a gente foi mapeando, olha, na iniciação científica, na monitoria acadêmica, no pós-doutorado, na dissertação de mestrado, na monografia, não sei o que, parará. Né? A gente foi listando isso, certo? E à medida que a gente foi listando na parte inicial do capítulo do livro, nós fomos também mostrando o debate teórico que estávamos fazendo, né? Discutindo conceitos, trazendo alguns conceitos para o recorte da medievalidade. Né? Você discutiu o Guilhermino Cavallo, discutiu o Jacques Le Goff, né? Discutir. Aí tem uns autores aí que o Luan trabalha, o Lucas também, aquele Sinergia Social, que eu esqueci de quem é. Né? Enfim, uns autores anglo-saxônicos também foram trazendo, foram incorporando, e a gente conseguiu fazer um debate em torno da cultura escrita e mostrar que essa cultura escrita, com o advento da internet e com o diálogo que a gente consegue estabelecer com algumas traduções, né, partindo das mais aproximadas à nossa língua vernácula e fazendo o estudo comparativo com as traduções com outras línguas mais próximas do texto original. Dá para a gente fazer, sim, uma crítica de fontes, dialogar conceitualmente, estabelecer um debate historiográfico e um debate bibliográfico razoável, certo? Sem grandes... sem causar aquelas que o Alain de Murger chama aquelas fraturas epistemológicas, né? Que ele tratou naquele texto lá sobre feudalismo no Dicionário Temático Medieval. Né? Então, a gente conseguiu fazer isso. Né? Trouxe o Hilário Júnior também para discutir, trazer assim, né? Ele como autor medieval, o Mário Jorge também. O Mário Jorge nos motivou bastante, né? Nesse sentido. E conseguimos, portanto, a gente chegou a ter um encontro nosso dentro da Ampu estadual, né?
Na Ampu estadual aqui, a gente tinha prática letrada e cultura escrita. Porque uma vez que eu já havia feito tanto a minha trajetória de mestrado e doutorado e orientado vários trabalhos nessa coisa da prática letrada, né, que aí já mexe mais com Certeau Chartier, né, e entendendo prática letrada como ações rotineiras em prol do letramento, parará. Então, prática letrada e cultura escrita, 2 pontos. História e historiografia. Aí entrava o medieval, entrava os alunos da professora Silvia, né, sobre a antiguidade, e o recorte mais pegando a história moderna, a história contemporânea, né? A gente conseguia agregar tudo isso, nós participando dos encontros de 2004 até 2018, sempre com esse simpósio temático, em todas as Ampus desse período, né? Aí depois da pandemia, outra coisa, né, irmão? Não deu para a gente continuar e tal. A Ampu estadual aqui no Ceará não vai acontecer esse ano, lamentável, mas não vou entrar nesse detalhe não, porque mexe com alguns detalhes não muito legais. Mas, enfim. Então, foi mais ou menos nesse sentido, né? O Arqué, ele começou, ele criou essa possibilidade de deixar claro que, sim, olha, conseguimos fazer estudos em história medieval, né? Estando aqui no Ceará, né? O cara que mora lá no Pan-Americano, lá no João 23, na Parangaba, lá no Mudubim, lá na periferia, se ele tem minimamente um domínio de uma fonte, de uma língua, né? Principalmente o inglês, né? Inglês, italiano, se ele se aventurar por alguma língua morta também, o latim, né? Se ele for pro norueguês também, como foi o Lucas, né? Deu os pulinhos dele, foi lá, conversou com o Johnny Lang, ele é integrante do Neve, né? Então, se consegue, cara, trocar essas figurinhas e se inserir na rede que já existe, né? Na Abrem, por exemplo, então você mostra que é viável, sim, que é possível. E cá para nós a internet ajudou bastante, né? Também nos ajudou muito. Eu acho que é isso. Professor, muito obrigado pelo panorama, pela apresentação do grupo, né? Eu acho que, de fato, deixa muito clara a função que o laboratório cumpre. E aí, nesse sentido, assim, você marcou muito nessa sua última resposta a questão de que é possível fazer uma história medieval no Ceará. E aí a pergunta que decorre dessa bom, mas qual é a história medieval produzida pelo Ceará? No sentido de, existe alguma especificidade que seja característica da história medieval? A gente está pensando na história medieval brasileira como um todo, mas aí pensando na sua experiência mais local, como que fazer história medieval da nossa posição do sul global, como você quiser chamar, o quanto que isso interfere, se é que você avalia que existe algum tipo de interferência, algum tipo de especificidade para a nossa produção. Eduardo, aqui, pegando ainda o filão do Arquéia, o nosso recorte no Arquéia, a nossa delimitação é cultura escrita. Então, foi dentro do recorte da cultura escrita, dentro do recorte daquilo que nós temos em termos de texto. Eu digo isso porque fica difícil a gente ter aqui textos, né, Poxa, esqueci o nome dele, rapaz. Do Azevedo, lá da Alminho. Desculpa. Enfim, que trabalha com cultura material, né? Cultura material na medievalidade, né? Cultura material. Aguinaldo de Azevedo, desculpa. Aguinaldo de Azevedo. Né? Trabalha com cultura material, com objetos de construção, né? Outros trabalham com cultura alimentar na Idade Média, com imagens, né, medievais e tudo, né? Enfim, e como aqui para nós, por conta da distância geográfica, por conta do acesso à documentação medieval, o que nós temos mais imediato é a cultura, está no campo da cultura escrita, quando se fala em fontes, foi o que nos, digamos assim, deu a nossa cara a partir dessa experiência da fonte do texto que está digitalizado ou que foi traduzido
ou que a gente tem uma transcrição dele e está ou nos repositórios das universidades, ou então nos repositórios de alguns arquivos europeus, e está lá a documentação digitalizada, ao lado a transcrição do texto, né? Muitas vezes até a tradução. Então, assim, foi no campo da cultura escrita que nós construímos essa possibilidade de pesquisar a história medieval no Ceará. Eu não me aventuraria, quer dizer, eu digo isso por questões mesmo de limitações, né, cara? Limitações de documentação, limitação de acesso, né? Essa coisa de você ter que atravessar um oceano para poder ter, sei lá, outros tipos de documento e tal. Mas o que a gente teve de possibilidade e que está no campo da cultura escrita, a gente conseguiu. Se você for pegar bem o que foi produzido em termos de história medieval aqui no Ceará, e eu, assim, alguma outra pessoa pesquisou história medieval no Ceará? Cara, certamente, só que no campo da história, talvez, mas eu não conheço, eu particularmente não. Eu lembro de algumas monografias, né? Mas falando assim, a partir conteúdo de história medieval no livro didático, pronto, nesse sentido, né? Mas não tratando mesmo da fonte medieval, do documento medieval. Então, isso aí a gente conseguiu fazer pegando no campo da cultura escrita, e o Arqué fez e conseguiu dar conta daquilo que se propôs, né, a trabalhar, né? A cara, portanto, da história medieval aqui, do que a gente conseguiu produzir, do que existe em termos de história medieval, eu creio que seja a partir da cultura escrita, né? Inclusive, outras abordagens que existem, né? Isso aí é um outro professor, amigo nosso, lá da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, o professor Tito Barros Leal. Ele, a partir de um recorte, de um conceito elaborado por um pesquisador do campo das letras, né, o professor Roberto Pontes, que é sobre residualidade cultural. Então, alguns estudos têm apresentado, isso é um debate que, inclusive, eu e o Tito, a gente conversa assim. Na verdade, a gente nunca se sentou para conversar sobre esse conceito, né? Mas o da residualidade cultural, eles têm feito esse esforço também, né? Se eu não me engano, é o GERRAM, o nome do grupo. Grupo de Estudo de Residualidade, alguma coisa assim. E esse grupo ele tem abordado não só o mundo medieval, mas também coisas do mundo antigo, né? Percebendo como é que essas residualidades medievais ou do mundo antigo estão presentes em alguns textos, por exemplo, no sertão cearense, né? No cancioneiro popular cearense, né? Nos trovadores e tal, repentista, né? Trovador não, trovador em outro recorte, certo? Mas esse é um campo que eu não domino, tá? Estou só mencionando que eu tenho conhecimento também dessa atuação, né? Desses esforços que existem em termos de Ceará para se pensar a história medieval. O que eu falei agora há pouco, do Arqué, a nossa cara, digamos assim, foi em relação ao campo da cultura escrita, onde a gente trabalhou com bulas papais, lembrando aqui do que eu já orientei ou manuseei e vi pessoas trabalhando, né? Bulas papais, cantigas galegos portuguesas, romances de cavalaria, sagas, que mais? Missais, a geografia, né? Deixa eu ver o que mais. Acho que é basicamente isso aí. As cartas, as ordenações afonsinas, né? Documentos oficiais, régios, entendeu? Mais ou menos por aí. Tratados, certo? Eu não tenho, né, a leitura, a formação para trabalhar os mapas, por exemplo, que seria interessante também, né? Trabalhar simbologias medievais, outras coisas. Quem sabe aí o Luan, porque aí já é um outro momento, já não caberá a mim. Né? Não, perfeito, professor. Excelente. Fica aí o desafio para a próxima geração, então. Aqui nessa labuta.
Bom, de certa forma, a gente já chegou aqui ao final da nossa entrevista, da nossa conversa, mas a gente sempre tem uma espécie de anedota que a gente conta na última pergunta, né? Então, imagina que você está lá na UES e aí você está na sua sala lá esperando para dar uma aula e bate na porta um aluno dizendo: professor, queria muito estudar história medieval, o que eu tenho que fazer para poder estudar história medieval? Então, o que seria indispensável, então, para esse jovem medievalista? Acho que foi mais ou menos o que aconteceu com o Luan. Eu gosto de pegar o exemplo dele, né? A primeira coisa, né, talvez nem tanto, mas passados 10, 12 anos, eu acho que mudou bastante, né? Pelo menos aqui no Ceará, hoje se respeita mais, sabe? Quando você chega dizendo que quer pesquisar história medieval, aqui o pessoal, não, vamos lá, né? Mas a primeira coisa que você tem que ter é disciplina, cara. Porque estudar a história medieval não é... Assim, todo objeto de estudo, de pesquisa, todo recorte teórico existem as suas especificidades, né? É claro, os seus cuidados, a sua metodologia específica. Mas história medieval requer algo mais, pelo menos à medida que o tempo e o recorte espacial e geográfico ele se distancia da tua realidade, você precisa minimamente se aproximar dele. E aí você tem que ter uma formação em outra língua. É indispensável, cara. Você ter um domínio, principalmente do inglês, por conta do acesso a muitos textos e autores, né? Quase todo mundo publicou em inglês, né? E você também precisa ter essa disciplina de poder mergulhar na medievalidade, tentar se desvencilhar um pouco desse olhar contemporâneo que nós temos sobre a vida, sobre a sociedade atual, do que é nos perpassado, e procurar entender o que é aquele mundo rural, o que é aquele mundo onde o imaginário ele era muito presente no mundo físico, né? E assim, um bom levantamento bibliográfico, uma boa conversa atrevida mesmo com pessoas que já têm trajetória, professores, pesquisadores, né? É indispensável a participação em um grupo de pesquisa. Isso ajuda muito, cara, certo? Então, se eu tiver de elencar, a primeira coisa é uma língua estrangeira, principalmente o inglês. O segundo, participar de um grupo de pesquisa, certo? Terceiro, se você se encontrou naquilo que você vai trabalhar em história medieval, você começa a fazer download, sabe, de livro, de livro de sair da cadeira. Corta essa parte. Corta. Livros em domínio público. Não, então não corta. Livros em domínio público. Isso, obrigado. Esse canal é completamente contra a pirataria, professor. A gente veementemente condena essa prática. Livros de licença aberta que estão disponíveis aí na internet. Muita coisa em Open Access. Então... Isso, pronto. Então, assim, como eu fui corrigido, não precisa cortar, não. Deixa rolar, certo? Livros em domínio público, artigos, revistas. Dá uma olhada na revista da Abrem, dá uma revista nos simpósios da AMPU, nos anais, os simpósios temáticos que abordam a medievalidade. Procurar conhecer os autores, ser atrevido, pegar o e-mail do autor e tudo daquele tema. Poxa, o cara está trabalhando aqui com, sei lá, com a representação feminina nos documentos de terra, não sei da onde, lá de Lamego, de Portugal, no século XIII. Aí tem uma querela lá que a mulher foi acusada de bruxaria e tal, parará, estão querendo usurpar a terra dela para a igreja e tal. Então, assim, você gostou desse tema? Gostei. Quem pesquisou o fulano de tal? Tem o e-mail dele? Tá aqui o e-mail dele. Cara, manda um e-mail para ele, certo? Eu acho que isso foi o que eu vi muitos dos meus orientandos. Essa coragem, essa garra, essa fibra, essa disciplina. Eu tive muita sorte com meus orientandos, todos eles. Todos eles foram muito disciplinados, cara. Isso faz uma grande diferença, a disciplina, sabe? Que você tem em relação aí à pesquisa e ao estudo, né? Eu acredito que seria isso.
Perfeito, professor. Muito obrigado aí pela sua resposta. E fica aí o incentivo, então, para as próximas gerações que estão chegando aí nas cadeiras universitárias, para estudar também história medieval aí no estado do Ceará, um estado tão importante, tão querido pelo nosso país, né? Professor, eu queria saber se você quer dar uma palavra final, mandar um abraço, falar, mãe, estou aqui no programa do Translate, porque você sabe que a nossa audiência aqui é enorme, então agora você vai ter muita dificuldade de andar nos aeroportos, Claro. enfim, o custo de participar vai ficar difícil para você andar nas ruas. Então, brincadeiras à parte, se quiser deixar um alô final aí para o nosso público ouvinte. Olha, eu quero parabenizar a você, né, Tiago, ao Eduardo também, pela iniciativa, né, do canal aí do Translate, por estar trazendo a medievalidade como algo relevante no ensino, no estudo, na pesquisa, né? Não fazendo do estudo da medievalidade aquela coisa romântica, né? Não, é porque a gente veio do RPG e agora a gente quer matar a saudade e tudo, e resolveu fazer um doutorado em história medieval. Não, cara, não é isso não. É porque, de fato, muitas coisas do medievo estão passando aqui o nosso dia a dia, sabe? Brasil, claro, a nossa formação, a nossa composição social, populacional é outra, né? É outra. Mas quem pegou as caravelas de lá para cá trouxe, tudo bem, foi perpassado de violência, foi um produto aí de muito conflito, de genocídio, tudo isso. Mas quando se fala de alguns elementos dos nossos códigos morais, da nossa esfera axiológica, das representações que se tem em termos de religião, né, de representação de cristianismo, a nossa base é cristã. Você sendo cristão ou não, mas né, os valores que estão atravessando a tua família é cristão. Então, tudo isso tem algo lá no mundo medieval, cara, e chegou até nós, né? Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa revelar não, a gente precisa conhecer, debater, problematizar, né? Então, eu parabenizo a vocês dois por a iniciativa. Se eu tiver de mandar um abraço, eu mando um abraço aí para os meus orientandos e ex-orientandos, né? O Luan vai assistindo, tem que assistir, né, cara? O cara tem que dar o like, né? Tem que dar o like, tem que dar o like. Tem que dar o like. Pois é. E aí é uma satisfação enorme, porque ver casos como o do Luan e de outros que hoje são pesquisadores, né, cara? O Luan é um medievalista, entendeu? Ele é o que eu não consegui... Assim, não é o cara que de repente se realizou na experiência do outro, não. Mas é porque ele, de fato, mostrou que da possibilidade que aqui no Ceará nós temos de ter uma formação e de termos com seriedade e maestria uma formação na medievalidade, né? Nos estudos medievais. Então, parabéns a vocês, obrigado aí. Qualquer coisa, nos acione. A gente que agradece, professor. E eu peço desculpas. Aí vocês viram, a gente começou no período das luzes e agora nas trevas, né? Você está vendo aqui. É porque aqui no Ceará, rapidinho, cara, à noite, quando chega esse final de tarde, é rapidinho. A luminosidade. A gente está num fuso diferente, então para a gente está um pouco mais diferente. Professor, a gente só tem a agradecer mais uma vez. Eu peço desculpas que eu tive alguns problemas técnicos que caí aqui, mas a gente agradece muito a sua participação mais uma vez e agradecemos também a nossa legião infindável de ouvintes e espectadores. E assim, a gente espera que a sua rotina não mude muito, professor, agora com a sede dos fãs que vão lhe acometer em todas as partes desse país. Tá. Muito obrigado, vai pessoal. Bombar, né, nas redes sociais e tudo. Vai bombar. Aqui, isso aqui é que nem aparecer no horário nobre da Globo. A gente está rivalizando assim em Ibope. Vou ter que me preparar. Mais uma vez, obrigado. E a todos os nossos ouvintes, até logo. E até o próximo Translate Entrevista. Até logo. Valeu.